Shalom a todos, Boker Tov. Como prometido quando eu fiz o vídeo do Talmud sobre Pessa, como prometido eu disse que eu voltaria aqui para nós falarmos um pouco sobre Pessa. Naquele vídeo eu usei esse vídeo do Seder, né? Do Seder do Rabad, disponibilizado pelo Rabad. Vamos dar um cá. No final do vídeo eu vou colocar este vídeo e também o vídeo do Talmud para vocês entenderem sobre lei. Lá tem algumas coisas bem interessantes, inclusive sobre o Hametz, o espaço físico, né, de cada casa até onde que podia ter ou não, qual era né, que hoje não existe mais, não é nesse sentido. Hoje nós já sabemos que o Hametz, o judeu pode vender, né, ele deixa na casa de alguém. Então, são várias coisas, mas o que nós estamos aqui hoje, o nosso objetivo aqui é que nós estamos na semana de Pessa. Nós estamos na semana de Pessa. Eu vou tomar uma aguinha. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihyad bidvaro. Nós estamos na semana de Pessa e como Bnei Noach, nós queremos saber se nós podemos e devemos comemorar Pessa. Então, eu vou falar algumas coisas, digo para vocês, deem um pause aí, peguem sua Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos nos utilizar muito bem da Torá hoje. Então, primeiro nós vamos entender qual é o objetivo real deste vídeo. É nós sabermos o que é, resumidamente, Pessa, nós sabermos se nós podemos e se nós devemos comemorar. E o objetivo mais importante de todos, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que nós podemos tirar desta festa eterna? Então, são essas coisas que é o objetivo desse vídeo. Então, a primeira coisa é dizer para vocês, sim, tem um monte de anotações, como eu sempre tenho, talvez eu me perca, mas eu sei que sempre no final as coisas dão certo, assim é com Hashem. Hashem sempre cuida da gente. Então, eu coloquei uma observação aqui, para antes de mais nada, eu explicar que fora de Israel, esta festa, esta comemoração dura 8 dias e dentro de Israel 7 dias, no início da primavera. Então nós que estamos no Brasil e quisermos comemorar, são 8 dias, tá? Ontem foi o primeiro Seder. Como eu não vou colocar datas aqui, eu vou dizer para vocês que no próprio Rabad, vocês vão lá, vão encontrar datas todos os anos, né? Porque esperemos que esse vídeo fique quantos anos for possível. Então você vai voltar e ver e vai ter as datas deste ano. Não é isso. Esta é a semana de Pessah. Ontem realmente foi o primeiro Seder, mas vocês não precisam se deter nisso. Nós precisamos agora conhecer e saber para que ela pode servir para nós e para a humanidade. Então no Rabad tem as datas no calendário judaico, para que você nunca se perca. Às vezes perde uma festa, perde porque não tinha, ou faz a festa no dia errado, essas coisas assim. Então, o que é Pessah? Pessah é a comemoração da saída do povo hebreu de Mitzrayim, é a festa da liberdade, quando realmente eles saíram de vez de dentro do Egito, né? Quando eu digo assim, de dentro do Egito, é porque nós vamos tentar entender aqui algumas coisas antes de ler, que nós já temos o conhecimento de que mais ou menos 20% da população saiu realmente e que 80% ficou. Então, a liberdade de sair do Egito, às vezes, ou para alguns, não aconteceu porque o Egito não saía de dentro deles, né? Estavam acomodados, estavam sem identidade, estavam escravizados mentalmente. O que acontece com todo tipo de escravo e o que acontece conosco nos dias da nossa vida, nos dias de hoje, quando nós nos acomodamos em uma zona que parece ser uma zona de conforto, mas é uma escravidão. Nos induzem a fazer coisas, é uma mídia que os fake news, né? Os egitos modernos, são relacionamentos que nos escravizam, são coisas que nós não conseguimos resolver de nós mesmos que nos escravizam. Então, não bastava sair de Mitzrayim. Mitzrayim precisava sair de dentro deles, né?
Tanto é que o povo saiu e a gente vem vindo na história e tiveram muitas assimilações. Houve muita idolatria, depois eles vinham do mundo muito idólatra. E também sabemos que o próprio povo se formou em Mitzrayim. O povo não se formou, o povo judeu não se formou em Israel, ele se formou lá no Egito, né? Então, é muito difícil a gente tentar compreender ou tentar enxergar uma festa dessas e não, muito difícil não, é muito comum, eu quis dizer, e não enxergarmos algo mais profundo, porque não é uma festa simplesmente para comemorar uma liberdade de saída física, e sim uma liberdade intelectual, uma liberdade espiritual, uma liberdade de personalidade, uma liberdade mental que nos escraviza até hoje. Olha, até um celular nos escraviza. Até um celular nos escraviza. Um casamento errado, uma família opressora, amigos, ou falta deles, ou falta de curtidas, necessidade de pertencer à sociedade, necessidade de pertencer a um grupinho, necessidade de ter mesmo as curtidas, de ser amado, essas coisas nos escravizam. Nos escravizam tudo aquilo que nós não conseguimos controlar e dominar, o nosso Yetzer Hara e tudo mais. Tá, mas mais adiante nós vamos falar mais sobre essas coisas mais profundas e do que nós temos que nos livrar. O Hametz é o que nós temos que nos livrar, aquilo que é inflado, né? Hametz, a coisa fermentada. Parece que comecei do fim, né? Porque assim, nem sei quem conhece a história e quem não conhece. Mas enfim, vamos voltar atrás, rebobinem a fita. O que é Pessah? Pessah é a comemoração do povo hebreu, da saída, da libertação do povo hebreu de Mitzrayim após as 10 pragas. Vejam que as 10 pragas significam todos os avisos que Hashem deu ao faraó e todas as demonstrações da sua grandeza e de que ele é um e de que só ele tem o braço forte para o seu próprio povo. E ainda assim ficaram 80% lá. Então, conforme as minhas anotações, eu vou ler. E nós vamos indo adiante. O que é Pessah? É a comemoração da saída do povo hebreu do Egito. Então agora nós vamos abrir a Torá em Shemot, capítulo 12, e vamos começar lá, é todo o capítulo, tá? Mas nós vamos ver algumas coisinhas aqui. Por que que nós vamos ver? Nós vamos entender sobre os pães ázimos e nós vamos entender também sobre ser perpétua esta festa. Então peguem lá, Shemot 12. Shemot 12 é todo 12, mas nós vamos pegar o versículo 8. É esse que nós vamos ler um pedacinho. Agora, também antes de ler, gostaria de lembrá-los o seguinte: Noé veio antes de Abraão, veio antes de Moshe Rabbeinu. Então, por que o judeu é obrigado? Nós não somos, tá? Então, se há alguma pergunta assim, se nós podemos e devemos. Nós podemos comemorar e nós devemos, mas nós não temos a obrigação. Por quê? Porque a Torá foi entregue a Moshe Rabbeinu, mas a Torá é da humanidade. É como quando um pai entrega umas coordenadas para um dos filhos e diz para aquele filho: olha, essas aqui são as coordenadas, eu quero que vocês façam isso. Por favor, você passe aos demais. Então, foi entregue para um filho, foi entregue para os judeus, para eles repassarem para toda a humanidade. Mas aquele que não é judeu não tem esta obrigação dessas festas. E por quê? Porque foi instituído para o povo com determinância naqueles acontecimentos daquele momento. Então nós, como Bnei Noach, podemos e devemos, em nome do quê? Em nome do nosso próprio estudo e da nossa grandiosa vontade de fazer mais mitzvot. Quando você começa a fazer, você tem as 7 leis de Noach, só que as 7 leis são ramificadas em 60 e poucas. E você já as cumpre,
já está engajado nisso, já está vendo o quanto nós não conseguimos mais, nunca mais sair deste estudo de tão maravilhoso. Quando nós percebemos como nós somos livres quando estudamos a Torá, como nós percebemos como nós queremos servir mais, nós queremos saber mais e tudo mais, nós queremos fazer mais mitzvot. Então nós podemos. E outra coisa bem importante, as festas, que são festas, algumas são festas instituídas rabinicamente. Pesach não é uma delas. Pesach é um ordenamento de Hashem. Então nós podemos, nós devemos e nós vamos dentro do nosso tamanho. Nós também sabemos que a maioria das pessoas que resolveram se denominar, tá? Bnei Noach, embora todo mundo seja, denominar e seguir o judaísmo de forma idônea mesmo e certinha, nós sabemos que viemos de outras religiões, com algumas tradições, com algumas coisas. Geralmente todos vieram daquela mesma religião. Então, para nós conseguirmos fazer todas as mitzvot, fazer todas as festas, toda a ritualística, porque sabemos que o judaísmo não é mais uma religião, é um modo de vida, tá? São tradições, é um modo de vida mesmo, é um modo de vida. Então, nós podemos ter problemas em casa, nós podemos ter pessoas que não querem, pessoas que não aceitam, ou que, como não vem da tradição, acham difícil. Então, em nome da paz, né? Shalom Bait, da paz da nossa família, ninguém será imposto a fazer nada, a ninguém será imposto. Nós vamos fazer conforme dá e vamos contando e vamos e as pessoas podem ter aquela vontade de entender, de compreender. Uma coisa é certa. Quando nós olhamos e vemos o quanto é difícil todas as tradições, todas as ritualísticas da tradição judaica, nós percebemos que quando você consegue cumprir uma mitzvah e cumprir outra e ir cumprindo de maneira correta e tudo mais, é uma vitória. Se você consegue ser um Bnei Noach, assim, fazer o máximo que você conseguir como um judeu, ninguém segura você. Você controla o Yetzer Hará, você controla o seu corpo físico, você tira a levedura uma semana da sua vida, você não se humilha, mas você se apequena e se engrandece, você consegue, você vence. Então você sai do Egito, então você consegue ser livre. Então qualquer vício que você possa ter, sim, você consegue, porque é você que está no comando. Entende? Hashem nos tirou o povo judeu com mão forte, com braço forte de lá e deu o leme para você, para nós continuarmos. Nós estamos no comando com Hashem. Bom, então, vamos ler aqui. Capítulo 12, Shemot, para nós entendermos o porquê do pão asmo. E eu vou continuar lendo as minhas anotações e nós vamos entendendo conforme dá. Então, no capítulo 12, versículo 8, está escrito o seguinte: e comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, e pães ázimos com ervas amargas comerão. Já conseguimos enxergar a Kiará, aquela ritualística que vocês vão conhecer, quem não conhece, inteirinha, ali no Seder. Eu vou falar um pouco aqui do que tem, tá? Ele já estava aqui dizendo como é que vai ser. Vocês vão comer isso, isso e isso. E isso no futuro será uma lembrança desse dia, que nunca se esqueçam, para que nunca mais se deixem escravizar. Para que nunca mais se deixem escravizar. Aí nós temos o versículo 11 do mesmo capítulo 12. O 12 é todo importante. Gostaria que vocês lessem inteiro, tá? Leia inteiro. Se tiver a Bíblia comentada, leia os comentários. Se não tiver, leia a comum, a seca mesmo, e compreenda bem. No versículo 11 ele diz: e assim o comereis. 2 pontos. Vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés e vossos cajados em vossas mãos. E o comereis com pressa. Páscoa. Pessah é
para o Eterno. Então nós vamos ler o comentário. Páscoa é para o Eterno. O valor moral do relato do Êxodo, Shemot, consiste na expressão do sentimento de que aquilo que foi praticado no Egito é uma horripilante injustiça e uma injustiça deve ser repelida. É um protesto contra a ordem despótica do rei e seus sacerdotes, que no seu próprio interesse constrangem o povo. Foi Moshe quem lhes fez compreender que tudo o que se passava em torno deles era intolerável. Pelo menos 20% ele conseguiu convencer. O mais brilhante traço característico de Moshe é o de combater a injustiça, porque ela é simplesmente intolerável, mesmo quando pessoalmente ele não é atingido. Moshe levanta o estandarte da liberdade humana, quebra as algemas da opressão e ensina o povo, sim, todos os povos do universo. Isto tem que ficar claro. É para todos nós. A revoltar-se contra as injustiças. E ele conseguiu o seu objetivo. Na primeira vez, sua missão junto ao faraó não teve êxito. Quem conhece a Bíblia sabe, né? Coração endurece, coração amolece, coração, né? Mas isto de maneira alguma o impede de se juntar a uma delegação para levantar perante o poderoso, daí Ramsés, eles estão contando, o seu mais veemente protesto contra a injustiça tirânica. Esta é a ideia moral do relato de Shemot, do êxodo do Egito. Este é o legado moral de Moshe. E depois dele, os profetas de Israel nos incumbiu repelir e combater onde e quando houver injustiça, lutar pela justiça absoluta e propagar os ensinamentos da sincera confraternização entre os povos, pois só assim contribuiremos para que a tirania e a barbárie sejam radicalmente banidas da face da terra, para que a humanidade possa ir ao encontro de um futuro promissor. Vocês vejam que nós estamos em Shemot. Em Shemot, olha tudo que o povo sofreu depois de lá. E baixaram a guarda? Não. E desistiram? Não. E lutam pela liberdade? Sim. E o ceder é igual no passado, como igual será no futuro e como é igual hoje. Por quê? Porque nada mudou. Por que a Torá é verdadeira? Porque a Torá é passada de pai para filho, foi passada até chegar nas letrinhas e nós podemos ensinar uns para os outros. E aqui entra o Bnei Noach. Como que eu vou fazer o meu filho gostar de uma história se ele já escutou de repente dos familiares outras historinhas? Contando da mesma maneira, contando a história da saída do povo, contando a história do pecado original, contando a história deles, aos pouquinhos, os problemas que passaram, os amores que viveram e principalmente a benevolência, a misericórdia e os milagres que Deus fez. Contando, não impondo, não sendo uma coisa obrigatória, colocando. E assim nós vamos ensinando, mostrando e quem sabe eles vão tendo aquele gosto pela tradição judaica, porque nós precisamos ser livres. Porque nós precisamos ser livres. Porque nós precisamos manifestar o nosso pensamento. Porque uma amiga minha me disse esses dias, sim, ela disse, que nós temos que ficar de olho com todas as coisas que estão acontecendo no nosso próprio país, sob pena de nós perdermos o nosso país. Sob pena de nós estarmos exilados no nosso próprio país, Brasil. Sob pena de nós sermos escravizados e achando que está bom. O nome disto é pão e circo. Nós estamos comendo pão num circo, como uma tropa de palhaços, e estamos aplaudindo. E estamos achando bom este pão e circo. E nós não queremos isso, e nós não podemos isso. E eu não vi nenhuma religião que nos reforce mais isso do que o judaísmo. Até porque, como eu disse, não é uma religião, é um modelo, é um modo de vida. Bom, nós lemos então o 11. Agora nós vamos ler o capítulo
Nós vamos ler o versículo 17. E cuidareis dos pães ázimos, porque neste próprio dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. E guardareis este dia para as vossas gerações como estatuto perpétuo. Então, o que isso significa? Aqui ele determina o que rabinicamente é uma instituição, institucionalizaram as festas, aqui é uma ordenança. Ele ordena todos os processos, ele não diz é uma festa nesse momento, ele diz o que é para fazer, o que é para comer, como é a pressa ou não pressa, ele dá como um ordenamento e impõe também como um ceder, né? Como uma ordem que isso seja perpétuo. Então, pensa, é todos os anos em Nissan. Sim, mas eu quero ser livre todos os dias, sim. Seja livre em Nissan e continue livre. Até Nissan do outro ano nós vamos entender por que Nissan. Assim como nós entendemos porque Purim tinha uma disposição maior para algumas coisas e Nissan aqui para outras. Então, sim, sejamos livres perpetuamente. Aí, nós vamos adiante na Torá. Vamos ver se eu marquei aqui. Tudo isso em Nissan no início do mês, tá? Nós vamos lá para o versículo 24. Vamos adiante. E guardareis esta coisa por estatuto, ele continua, para vós e vossos filhos perpetuamente. Então, nós vamos ler o que o comentário diz aqui, porque é bem importante. Nós vamos entender. Esse aqui é um vídeo de nós realmente conhecermos resumidamente o porquê, mas nós precisamos entender a profundidade. E essa só pode vir depois, de nós entendermos que isto é o ordenamento de Deus, que a Torá é divina. A Torá não é humana, a Torá é divina. Então, nós obedecemos. Para vós e vossos filhos. Eu estou lendo essa aqui, ó. Quem tem pode acompanhar por lá. Com o êxodo do Egito, o povo judeu provou o inebriante vinho da liberdade. E tendo-o provado, nunca mais permitiu que o seu gosto se dissipasse. A semente da liberdade foi plantada no judeu e mesmo séculos de escravidão não conseguem erradicá-la de sua alma. Bem no fundo do seu ser, submergida em camadas de acumulações inférteis, esta semente continuou potencialmente fecunda e o resultado das comemorações de Pêssar tem sido o de irrigá-la e de reavivá-la. E porque fomos uma vez livres, tornaremos a sê-lo. Maravilhoso! Foi porque demos ao mundo a mensagem de liberdade que o judeu estará sempre na vanguarda daqueles movimentos cuja finalidade é a libertação do mundo dos males que o afligem. Este é o capítulo 24, o versículo 24 do capítulo 12. Então, nós entendemos que os pães ázimos e também o estatuto perpétuo está lá, em Shemot. Então, nós vamos continuar aqui, nas minhas anotações. Aqui, nós sabemos que houveram as 10 pragas. E que antes da última, Deus ordena a Moshe que cada família sacrificasse um cordeiro. O sangue do cordeiro fosse esfregado nos umbrais, então, aquela casa seria poupada da praga dos primogênitos, que era, ou seja, o anjo enviado por Deus não feriria primogênitos daquela casa, pois tinha o aviso do sangue. Então, Pêssar, uma das maneiras de entender a palavra é justamente passagem, é passar por cima. Ele passava por cima daquela casa. É isso que significa. Bom, as 10 pragas. Aqui nós vamos ver o seguinte. Eu vou dizer aqui rapidamente, não sei se sabem, eu acredito que saibam. Primeira praga foi o sangue. O sangue aqui é que toda a água para beber, para se banhar e tudo mais dos egípcios se transformava em sangue, era sangue. Eles só tinham água pura quando eles compravam a água dos hebreus. E essa, os sábios dizem que foi uma maneira de Hashem fazer com que os egípcios pagassem de volta alguma parte, sei lá, financeiramente falando, do que eles roubavam, usurpavam
dos judeus. O judeu tomava água, o hebreu tomava água, era água. Podia tomar do mesmo copo ali. Dá para um egípcio, virava sangue. Agora, se ele comprasse, então ela era água. Esta é a primeira praga. Depois tem a praga das rãs. Rãs por tudo que é canto, né? Rãs em todo canto, eles não tinham mais como se esconder. Depois vem os piolhos, estou lendo para não perder a sequência. Depois as feras. Aqui nas feras eu quero já deixar de antemão dito que nas Bíblias em português está escrito, as pessoas pensam que é umas moscas, eu não sei direito. Não, são feras, tá? São feras. São animais grandes, são leões, são tigres, tá? São feras, tá? Então não era assim qualquer coisinha, não. Depois eles tiveram a peste, depois eles tiveram a sarna, depois eles tiveram o granizo, sendo que esse granizo não era um granizo comum, né? Também explica-se, os sábios explicam que esse granizo dentro tinha fogo, então ele era uma neve que queimava, né? O granizo. Depois eles tiveram os gafanhotos, eles tiveram as trevas. Aqui nas trevas, eu quero contar uma coisa a vocês. Tudo importa para Pêssar. De todas as pragas, os hebreus não foram atingidos. As pragas eram para os egípcios. Porém, ao chegar nesta da escuridão, foi a única praga que atingiu os hebreus também. Por quê? Aqui nós entramos em todo o sentido, em mais uma parte do sentido de Pêssar. Os hebreus estavam intelectualmente escravizados, mentalmente acostumados e escravizados, não tinham identidade nenhuma. E o que acontece na escuridão? Uma escuridão que também é comentado, não era simplesmente que ficava escuro, as pessoas sequer conseguiam se mexer, sabe? As pessoas não conseguiam se locomover, fazer as coisas. Então, você percebe aqui algo muito profundo que nós podemos tirar. Quando nós estamos muito inebriados pelas luzes de Nova York, por Las Vegas, e pelo brilho do materialismo, das coisas fáceis, do fast food, quando nós estamos assim, talvez nós possamos despertar, acordar para algo superior, entender que a nossa casa aqui é uma casa que vai nos abrigar enquanto nós estivermos vivos, mas existe a casa do eterno, lá é a eternidade. É como quando você pensa nos poucos anos que nós vivemos aqui. Não estou dizendo que não é para aproveitar a vida, é para aproveitar a vida, é para ganhar dinheiro, é para trabalhar, mas não é para viver para isso. É como a comida, nós comemos para viver ou nós vivemos para comer. Então, quando nós acordamos, despertamos para as coisas que realmente têm valor, opa, acordei. Nós levantamos da cama, vamos fazer uma metáfora aqui, uma analogia. Levantamos da cama, abrimos a janela, enxergamos o sol, né? Vamos sair. Esse momento de sair para fora da nossa casa, da nossa zona de conforto, da nossa cama quentinha, porque aqui no Rio Grande do Sul é muito frio, acordamos de noite. Quando nós conseguimos fazer tudo isso e realmente pôr o pé para fora, tem que ser contínuo este movimento, sabe? Despertou para algo superior, acordou, levantou, foi até a porta, saia. E esta é uma metáfora também da pressa. Saia, porque se você pestanejar, você volta a dormir. Você fica onde? Na escuridão. Você fica no Egito, você fica em Mitzrayim e você fica aplaudindo e achando bom o pão e vinho, pão e circo. Pão e vinho é bom, né? O pão e circo. Entende? Então a escuridão pegou eles também. Eles estavam completamente sem identidade. Então, toda vez que você estiver aí na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida social, nos seus negócios, se você despertar que você pode trabalhar menos e ganhar o mesmo, que você pode dar uma atenção para a sua família,
que você não precisa comer caviar todos os dias, que você consegue comer uma coisa mais simples um dia ou outro, que você pode se alimentar para nutrir o seu corpo, não precisa fazer o contrário. Você não é um escravo sexual, você não é um viciado em drogas. Quando você perceber, né, tudo isso, vá. É parecido com ler, simplesmente vá, tenha pressa, não volte a dormir. Porque esta foi a escuridão, esta é a escravidão, esta escuridão matou eles, né? Eles morreram ali e foi a única praga que os assolou aos hebreus. Depois dessa praga vem a última, que é a morte dos primogênitos. Nós vamos falar adiante, vamos voltar aqui para as anotações. Estamos presos, nos libertemos. Estamos com viseira, tiremos as viseiras, porque não somos cavalos de corrida. Só na rapidez. Vamos ver onde eu estou aqui. Bom, então aqui nós vamos entender o seguinte. Por que Hashem determinou, ordenou data, mês e época para a saída? Aqui é das minhas anotações, aí eu vou entrando conforme eu vou me lembrando. Porque Nissan tem a espiritualidade, porque Nissan tem o potencial da liberdade. Deus é que confere esse potencial. Ele decide que essa época vai nos ajudar a nos libertar da escravidão, tanto dos egípcios quanto da escravidão particular, o nosso Egito particular. Exílio de cada um. E mais, ele deixa claro que essa é a época e não outra. Então, em Nissan, ele renova como estatuto perpétuo essa liberdade, esta passagem do que vale menos pelo que tem valor verdadeiro. Abre o mar de juncos para o povo, poupa os primogênitos pelo mérito de seus pais. Então, vamos entender o seguinte aqui. Quando ele determina que é em Nissan, ele determina porque ali há o potencial de liberdade. Então, todos os anos em Nissan é um momento propício para a liberdade. Quando nós conversamos sobre Purim, nós vimos que era uma época propícia para aquela conexão determinada com Hashem. Em cada festa, ela é porque é determinado por ele que seja ali. Então, o povo não seria livre se fosse lá em Elul, não seria livre se fosse em Rosh Hashanah, porque a liberdade estipulada por Hashem, tá? Concedida por Hashem, o maior potencial para que ele nos ajude a sermos livres novamente é em Nissan, a cabeça do ano. Nós sabemos que Tishrei conta o começo do ano, nós temos Rosh Hashanah da criação do homem, mas aqui em Nissan nós estamos falando do começo dos meses com relação à liberdade. Nós vamos ter vários outros entendimentos astronômicos, até astrológicos e tudo mais, mas este é o mês de Marte. Este não é idolatria, é outro setor, mas é dentro do judaísmo também. Os planetas, a lua que os ajudava nas plantações, tudo isso tem um porquê. Então nós temos aqui o potencial de começar. Nós temos a cor vermelha do próprio sangue, tá? Do cordeiro, do próprio sangue da praga, do próprio mar de juncos, hoje ser chamado de mar vermelho. Não sei porquê, mar vermelho. O vermelho de Nissan. A liberdade, a coragem de sair sem olhar para trás. E aqui está a pressa. Então, lá em 2021 eu perguntei, tô meio confusa aqui, mas enfim. Lá em 2020 eu acho, eu perguntei para minha namorada de hebraico bíblico, para ela falar sobre Pêssar. Ela disse assim, mas o que é Pêssar para você? Aí eu disse, Pêssar é a comemoração da saída do povo hebreu do Egito.
Aí ela disse, e por que é que comem matzá? Porque tiveram pressa, não deu tempo de assar, de fermentar, eles assaram do jeito que foi e saíram. Então, ela me disse, não. Ela me disse, o povo hebreu saiu de Mitzrayim porque era Pêssar. Não é Pêssar para comemorar porque eles saíram. Eles só saíram de lá porque era Pêssar, porque se não fosse Pêssar, eles não teriam o potencial de sair. Se não fosse Nissan, eles não teriam o potencial de sair. E eu escrevi que as palavras que ela me disse, e depois eu escutei muito isso. E aí eu me aprofundei e fui estudar. O povo saiu para comer matzá. O povo saiu para comer matzá, e não o contrário. Ou seja, o povo e nós, Bnei Noach, não comemos matzá porque o povo saiu do Egito, mas por conta da sua saída nós também comemos. Então, eles saíram com pressa. Deu uma pane aqui. Então, como eu estava falando, e ela me explicou, e eu entendi, e eu fui buscar. E ela me disse, inclusive, os versículos que eu poderia achar que isto é muito mais antigo do que eu imaginava. Aí, eu estava estudando e o rabino falou o seguinte, nós não comemos matzot porque saímos do Egito, nós saímos do Egito para comer matzot. Porque Pêssar já era comemorado. Por quê? Porque matzá já existia. Além de ser uma tradição, aquele tipo de pão, ela tem uns outros motivos. Ou seja, não é Pêssar porque nós saímos do Egito. E sim, nós saímos do Egito porque é Pêssar. Porque Hashem permitiu que fosse nesta época e não em outra época. Então, e porque a gente sempre insiste em falar da matzá, nós estamos fazendo a semana inteira sem comer fermento. Então, como assim saíram para comer matzá? Mas a Pêssar foi instituída agora, e aí nós vamos entender e vamos pegar agora a The Bible, onde mais na Torá vemos os pães ázimos. Nós vemos em Bereshit, vou procurar aqui. Nós vemos em Bereshit, no capítulo 19. Bereshit está onde? Mas não, você está doida, Bereshit está lá atrás. Bereshit é Gênesis. Não tinham nem saído do Egito, não tinham nem coisa nenhuma, nem tinha esse povo ainda inteiro. Pois é. Então, em Bereshit, na porção Vairá, no capítulo 19, no versículo 3, nós vamos ver uma passagem rapidinha, que é a seguinte. E instou com eles muito, e vieram e entraram em sua casa e deu-lhes um banquete e pães ázimos cozeu e comeram. Aqui eu vou explicar o que é isso. Essa passagem diz respeito a Lot, o sobrinho de Abraão Avino. Lot foi para Sodoma, lembram? Ele se desentendeu com o tio, ficou morando em Sodoma, mas ele sabia, ele tinha a educação de Abraão. Ele sabia dos costumes, ele tratava bem as pessoas quando chegavam e ele teve a visita de anjos naquele momento. E lá, ele na casa, que vinham avisar que Sodoma ia ser destruída, ele que se sumisse dali. Eles entraram, os anjos, na casa de Lot e ele ofereceu pães ázimos. E você não vai encontrar isso em todas as The Bible, a não ser nas que tenham a tradução em português. E eu vou mostrar para vocês onde isto está escrito na parte hebraica. Ali está escrito pães ázimos, as matzot, tá? Esta é uma Bíblia que eu passo marca-texto porque posso, porque ela é de estudo, senão eu não passaria. Na outra eu não passo, não posso fazer nada, nem estragar, nem coisa nenhuma. Então aqui é uma das passagens. Outro momento também, lá no comecinho, quando Abraão fez a circuncisão, estava convalescente e foi visitado por 3 anjos. Um que ia avisar, isso é antes de Lot, um que ia curá-lo, né,
do dodói que estava ali da circuncisão, ele tinha 99 anos, um outro anjo que veio contar para Sara que ela teria um neném, e outro contando, cada um com a sua missão, sobre a destruição de Sodoma. O que foi que Abraão ofereceu aos anjos, mesmo que anjos não precisem comer, eles foram educados, entraram e comeram pães ázimos. Então, comprovadamente, eles vêm muito antes do que nós imaginamos. Então, sim, povo hebreu, assim como nós dentro da nossa cabeça, nós saímos da escravidão para comer matzá. Porque este é o momento de sair da escravidão, porque este é o potencial maior do ano de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade intelectual, liberdade de sentimento, liberdade. Assim como Deus quer que nós sejamos. Bom, já falamos por que Hashem determinou, e eu fiz uma anotação aqui assim: a Torá é atemporal. Então, não há cronologia lógica. Não busque por isso. Ela é divina, tá? Ela é divina. Deus escreve hoje, amanhã, o que é para amanhã, o que é para hoje, o que foi para ontem. Máquina do tempo é a Torá. Ela vem, ela vai, ela é atemporal, tá? A Torá é para todos nós, para todas as gerações e em qualquer lugar. A Torá é imutável, assim como Hashem. Não adianta essa história de querer mudar uma lei, essa história de que isso aqui está mais obsoleto, agora não vale mais. Não existe isso, ela é imutável como Deus. Porque se Deus muda de ideia, então Deus não é imutável, então ele já não é um, e Hashem é um. Então nós vamos entender isso também. Bom, mas o que nós queremos saber mesmo da festa, sim, é por que Deus, ou melhor, eu quero dizer, por que Pêssar é em Nissan? E a gente já entendeu. A grande pergunta sempre, e talvez o fato mais curioso, seja sobre a matzá. Seja sobre a matzá. Essa é uma anotação que eu fiz. Então, deu para perceber que já era uma tradição comer o pão ázimo. Do contrário, não o encontraríamos fora do ambiente pressa, fuga do Egito. Nós não encontraríamos eles lá em Bereshit, lá com Lot. Agora, eu quero falar uma coisa sobre essa parte da pressa. Vou ler a anotação e nós vamos conversar o seguinte. Embora no deserto, são minhas anotações, tá? E também numa viagem de cidade em cidade, que eles faziam muito, água e alguma provisão como pão era comum. E até óbvio, mas quando você está prestes a fugir, a se livrar de um grande pepino, de uma escravidão de tantos séculos assim, você está preocupado se você vai levar o pãozinho assim ou assado? Se você tem provisão suficiente, de repente uma água, mas você tem aquele momento, é lá, é Nissan, é hoje, eu não tenho outro momento. Esta é a data, este é o dia, este é o momento propício. Agora se abriu o mar, eu passo, fico olhando, fico esperando. A oportunidade chega, eu olho para ela, fico em dúvida e eu preciso tomar uma aguinha antes, eu preciso pensar melhor, ou eu vou, ou eu tenho pressa. Então, que pressa era essa? O pão não fermentou por conta da pressa, mas toda a viagem ele podia ficar fermentando. Fermentando porque é uma farinha que vai fermentando depois de alguns minutos. Ou a pressa era a pressa de decidir. Ou era a pressa de levantar da cama, como eu disse, levantar, abrir a janela, ver o sol, olhar a oportunidade, ver a porta e sair. Você não pode voltar a dormir. Sabe quando nós acordamos de manhã e está muito frio, está aconchegante a cama e tudo mais, mas você já acordou? Aí você diz, vou ficar só mais um pouquinho. Mas eu vou ficar só mais um pouquinho. E cochila e perde o horário. Talvez tenha sido uma coisa importante que você perdeu neste dia. Você perdeu horário. Este é o momento de ter pressa. O momento de não ter pressa é o momento de usufruir das coisas, de usufruir da liberdade. Aí nós não temos que ter pressa. Então a minha interpretação singela sobre essa pressa
É muito além de um troço não ter fermentado. É a pressa para não ser assimilado. Como aqui nós, como Bnei Noach, quando nós falamos em alguns momentos sobre a festa, sobre Hanukkah, se eu não estou enganada, que nós falamos que aquela outra que não é um Natal, não é um Natal judaico, Hanukkah é Hanukkah. E as pessoas ou que não querem que você continue naquela vidinha, acreditando naquela coisinha que já não te serve mais. Já não te serve mais porque você já instalou e a pessoa te diz assim: "Ah, mas é só uma festa. Qual é o problema? Ah, mas é só um comentário quando nós falamos de Lashon Hará. Ah, mas é só hoje. Não tem problema." Quando o alcoólatra diz: "É só um gole." Entendem onde está a pressa? Onde está a pressa da matzá? Até me perdi aqui no que eu estava. Fugir de um lugar para onde eles estavam porque... Entendem? Entendem a pressa que nós temos que ter? Acordou? Levanta. Levantou? Faz a prece lá, já fez mudar a Nina na cama? Acordou? Lavou o rosto? Jogou água nessa cara? Levantou? Fez o seu desjejum? Fez as suas preces? Fez tudo? Sai. Sai porque é Nissan. Seja livre. Ninguém vai dizer para você o que é certo, o que é errado, e você vai aceitar sem questionar. Esse é o momento de questionar. Esse é o momento de tirar o hametz de dentro de casa, tirar aquilo que é muito visivelmente lindo. Temos a halá, temos o pão maravilhoso, bem fofinho, lindo do Shabat. Temos o Shabat para fazer comidas lindas e fofas e infladas e gostosas também. Não vamos falar mal do pão. Nós temos esse dia. Então, será que nós não conseguimos uma semana tirar todo o fermento de dentro da nossa casa, todo o fermento de dentro do nosso ego, toda a nossa mania de achar que já sabemos tudo? Será que nós podemos gastar menos do que temos? Será que nós podemos investir nas coisas que realmente valem a pena? Será que nós podemos dar tzedakah? Será que nós podemos fazer a justiça social fazendo caridade com quem precisa ou com os próximos? Será que nós podemos fazer isso? Eu acho que nós podemos fazer isso. Então, onde está o Egito? O Egito está dentro de nós. Quando você aceita alguém que viola você, que violenta você emocionalmente, psicologicamente, seja fisicamente, qualquer tipo de violência, principalmente intelectual, e você não quer discutir. Você é uma pessoa pacífica, passiva e acha que isso é uma vantagem. Então eu te digo, não quer discutir. Se levante do sofá, abra a porta e vá embora. Vá ser livre, lerá, mesmo que você não saiba para onde você está indo. Porque foi com braço forte que Hashem tirou o povo do Egito. Foi com braço forte. Saia da sua mesmice. Saia daquela imaginação que você tem de olhar uma coisa num folder e dizer: "Ai, preciso disso." Você não precisava. Mas você olhou e disse: "Mas eu estou precisando disso aqui lá para casa." Vai lá e gasta todo o seu dinheiro por causa disso. Briga com a família por causa de dinheiro. Por causa de herança. Por causa de quem tem mais, quem tem menos. Não se une numa mesa, não conversa. Pega o celular e fica no celular e nem consegue responder a pessoa. Não consegue responder a pessoa que te faz uma pergunta porque você está no celular. Mas é só mais um pouquinho. E a vida vai passando. E a escravidão continua. Foi assim que eles foram ficando. Mas é só uns tijolinhos. Mas é só um cansaço. Veja bem, tem peixe. Veja bem, nós temos as coisas. Aqui nós temos um lugar para morar. Eu não vou me jogar na vida. Eu não vou sair para esse deserto afora. Entendem onde está o Egito? O Egito está dentro de nós. Mudar dói. Mas mudar liberta. Mudar é difícil, mas liberta. Disciplina, prece, amor, essas coisas que tem que ter disciplina. Não pense que amor não tem que ter disciplina.
Amor é uma construção, amor não é paixão. Saia da paixão. Vamos então ser amor, para nós sabermos Deus. Faça todos os rituais que existem em nome do quê? Em nome da sua liberdade. Não faça idolatria. Não como uma parte de um animal vivo, todas aquelas coisas lá. Seja justo, não faça lachonará, seja amoroso, seja verdadeiro. Saia, levante da sua cama e saia. Não fique aprisionado pelas luzes, pelas facilidades. Faça uma semana difícil no sentido da levedura. Eu gosto tanto de bolacha que tá uma sofrência. Chega no final assim, que gosto vai ter aquele pão com manteiga que você gosta de comer com cafezinho com leite? Minha filha adora isso, gosta, adora, não pode falar essa palavra. Que valor você vai dar quando você puder retornar e ter essas coisas? Quando você olha para alguém e diz para ela, nossa, como você é bonito. E ele é bem feinho, magrinho assim, e não tem nada assim, sem fermento. É porque você o conhece, é porque você está vendo o que ele tem dentro dele, não fora dele. E isso não significa que não possa ser bonito dentro e por fora. Pode também. Até porque uma matzá também pode ser bonitinha, as minhas ficaram horríveis. Entenderam qual é o significado? Qual é o significado de tirar o hametz? De controlar o nosso yetzer hará? De poder ficar sem aquele ego tão inflado? Isso juntamente com a nossa liberdade, por quê? Porque este Egito dentro de nós precisa sair. Quando nós nos libertamos, tudo que nós não podemos ter neste momento é fermento. Agora nós somos livres. Agora nós precisamos não ter o ego infladão, porque senão nós voltamos a dormir, nós voltamos a ser escravos do nosso próprio Egito, dos relacionamentos doentios, da sociedade doente, da mídia bandida, falcatrua, mentirosa, infelizmente vou ter que falar, das novelas promíscuas, ilícitas, que incentivam o nosso yetzer hará, que incentivam a nossa alma animal, e ali nós ficamos presos, porque é isso que o yetzer hará gosta. Ele gosta do escuro, ele gosta da violência, ele gosta de tudo que for mais do que precisa, ele gosta do extraordinário. Nós não precisamos do extraordinário, nós precisamos do necessário. Lembra aquele vídeo que eu falei do Balu, do Mowgli? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. O Balu é um urso ensinando para o Mowgli que ele não precisa do que é extraordinário. Então, o que é necessário para nós? Necessário é nós nos libertarmos, e isso é todo ano. Seja livre, seja você. Chegue no céu e diga para Hashem, estou feliz porque eu estou aqui e eu fui eu não quis ser outra coisa. E eu fui livre porque o Senhor nos libertou em Nissan. Agora, o que é que nós vamos ver aqui é o seguinte. Bom, é muito bom, pensar é maravilhoso. Agora fiquei com a música do necessário. O que nós vamos entender agora é porque eu não quero que fique voando. Vamos ver se nós entendemos. O Seder vai estar completo ali e eu quero dizer para vocês o que é que nós podemos fazer. Nós podemos fazer a Kiará. Eu tenho anotado e também copiado e também me baseei no Rabad para dizer o que é que nós temos lá. Nós temos lá, e vocês vão ver tudo no Seder, por isso tem que assistir. Nós vamos ter lá a Zroa. Zroa é aquela, um pedacinho pode ser de galinha, o que mais se usa hoje é de galinha, uma perninha de galinha, como é o nome, de uma coxinha de galinha. Você vai pegar essa coxinha e vai queimar, assar bem, queimar no fogo do próprio fogão, tá? E aqui nós vamos lembrar que Hashem tirou o povo hebreu e nos deu a chance de tirarmos a nós, Bnei Noach, também, com braço forte. E que quando Hashem nos tira de uma situação
que não é boa para nós, não é de qualquer jeito, não é no mimimi, não é com braço, é com músculo, é com braço forte que ele nos tira das situações difíceis, desde que nós assimilemos elas, desde que nós aceitemos ele nos tirar dessa situação difícil. Então ele propicia o momento que tenha o potencial, nos ajuda e nós agimos. Com braço forte, então é para lembrar disso. Por que é queimado? É queimado para lembrar do Corban, para lembrar do sacrifício, tá? Lembrem que aqui isso foram arrumadas, explicadas as coisas e organizadas a posteriori. Tem que assistir o Talmud para entender bem. Então esse Corban de Pessah, que era o cordeiro, estou lendo, que se oferecia no templo na véspera de Pessah. Por isso que, sendo dia 15 o dia de Pessah, no dia 14, que é a véspera, é o dia do Seder, esse todo lindo aí que vocês vão ver. Depois nós temos Betzá. Betzá é o ovo. O ovo aqui vai ter o lugar certo de colocar na bandeja, ele vai explicar. O ovo aqui, ele significa o segundo sacrifício, tá? E ele é também um símbolo de tristeza, ele é um símbolo de luto pela questão da destruição do segundo templo, tá? Então, quando você está lá, isso são coisas que nós podemos fazer. Aí, se tiver crianças ou pessoas à mesa e vão dizer, mas o que você tem que ver com isso? Para você que é benino, você pode dizer, eu tenho tudo a ver com isso, mas eu não quero incomodar, eu quero contar para você. E você vai falar sobre o braço forte, porque está na Torá, a Torá é para a humanidade, então é para esta pessoa que te perguntou também. Você vai falar do ovo, vai falar, agora vamos ver o que mais. Vamos falar de maror, você vai falar disso também. E o que é isso? Essa é aquela que fica no centro da bandeja e ela é uma erva amarga. Eu já vi pessoas usarem rúcula, já vi usarem a selga, mas não acho que a selga seja amarga, e já vi usarem alface. O Rabino Roni Gurvix, da Academia de Moshe, da Academia de Moisés, disse que pode ser alface. Então pode ser alface, faz 3 anos que eu faço com alface, tá? Com alface. Essa amarga aqui, ela vai ser, vamos ver aqui, tá, é para lembrar que era amargo o sofrimento, né? E quando vocês verem o ceder, vão ver que vai ter um potinho com água e sal, onde nós vamos embeber, vamos colocar ali, molhar nessa aguinha salgada para lembrar das lágrimas, tá? Mas vai ter lá a explicação. Aí nós vamos ter haroset. Bom, haroset é uma mistura. Aqui, onde eu vejo uma receitinha, tem amêndoas, tâmaras, pode ser feita com amendoim, feita com castanhas de todas as formas, amassa tudo com maçã, pode colocar um suco de uva em vez de vinho, faz uma coisinha assim. O ano passado eu fiz com uma pasta mesmo de amendoim, bem gostosa. Ela tem que ter a textura, a impressão, a do ano passado tinha, esse ano não, a cor de uma argamassa, para lembrar as construções que eles tinham que fazer, né? Os hebreus. Então é para isso, ela é doce, tá? Uma delícia. Bom, aí você vai ter, deixa eu ver o que faltou aqui. Tá, o razeret aqui, tá, você pode fazer mesmo com a própria alface, mas tem umas pessoas que têm o costume de fazer uma pasta salgada, amarga, e com essa plantinha amarga, com alguma coisa assim, e colocar uma beterraba ou uma cenoura para que fique colorida, tá? E nós vamos ter o carpaz. Carpaz aqui é várias coisas, tá? Carpaz é aquela onde a criança ou a pessoa vai perguntar, e o que é aquilo? Tem gente que coloca uma cebola, tem gente que coloca folhas mesmo. Vamos ver aqui umas ideias. Tem gente que coloca... é o carpaz que a gente molha na água, tá? É o carpaz, não é o maror. A gente molha na água. Eu uso batata e eu usei só batata. Sempre usei batata. Pode ser até uma cenoura, mas eu sempre usei batata porque aí eu cozinho a batata. A batata está cozida, você cozinha sem sal. E aí o que acontece? Você pode embeber naquela aguinha com sal que vai ficar, além de tudo, gostosa, deliciosa. Quero dizer para vocês que esse vídeo é um vídeo simples, embora fique longo, porque o que nós podemos fazer isso que eu acabei de dizer.
faz numa bandeja bem bonita, na Kiara, vocês vão ver aqui, pode comprar como pode fazer num prato grande comum. Vai colocar as coisinhas ali e vai contar a história. Você pode contar a história neste momento, nós podemos. Existe o sede de cada partezinha de cada coisa, mas nós podemos desde já. Eu costumo fazer assim. E toda a história da saída do Egito não é uma coisa tão fácil. Aí eu quero falar para vocês sobre aquela história dos 4 filhos. E essa é uma boa ideia no Haggadah de Pesach, quando existem pessoas que nunca participaram, que querem conhecer o judaísmo, que não são nem Bnei Noach, nem não sabem o que são, mas gostaram das ideias, gostaram dessa liberdade, dessa libertação de coisas psicológicas que nos prendem. Às vezes assim, sabe quando você tá com um sapo entalado na garganta, as coisas que não saem para fora, isso tudo é prisão, isso tudo é escravidão. Você não precisa ter algemas, nós estamos escravizados com este Egito dentro de nós. E assim como Yom Kippur, nós pedimos o perdão, e por todo o ano, e Rosh Hashanah, nós pedimos que o nosso nome seja inscrito, né? E realmente corroborado ali, carimbado por Hashem no livro da vida, e nós pedimos isso por um ano inteiro, e nós renovamos isto no outro ano, é por conta das nossas caídas, das nossas recaídas, da nossa humanidade, é por conta que todo ano nós estamos lutando contra o nosso mau instinto, mas controlando e podendo viver a vida, então é renovado, assim pensa também, é renovada ali a nossa liberdade, todas as coisas sempre são, né, um ano todo. Então, como isso nós podemos contar sobre os 4 filhos para as pessoas? Que 4 filhos? Aquele que era sábio, né, fazia uma pergunta, tem as perguntas aqui, ele era sábio, mas não um tzadik, não precisa ser um justo, simplesmente um sábio. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui para a gente ver como é que pode ser. Pode ser várias, mas existem aquelas que são mais, né? Aí você vai ter, não vou fazer as perguntas aqui. O sábio, mas não precisa ser de tzadik. O malvado, que é ruim mesmo de negócio. Vamos ver uma pergunta aqui que o sábio pode fazer. Bom, o sábio vai perguntar assim, aqui, ele vai perguntar quais são os mandamentos, quais são os estatutos que o eterno nosso Deus vos ordenou. Então, assim, ele vai se colocar naquilo, então você vai ter a explicação, você vai explicar conforme as leis de Pesach, não se pode comer nada depois de comer o sacrifício. Aí você vai ter o rachá, que é o malvado, que é o perverso, e ele pergunta o que significa esse serviço para vós, quer dizer, ele não se inclui nisso. Aí você vai ter o tam, que pode ser o simplório, pode ser o entendido como ingênuo, sabe? Pode ser entendido. Ele pergunta simplesmente o que é isso, e aí você vai responder que com mão forte Hashem tirou o povo do Egito. Aí você vai ter aquele último. O último são os nossos amigos Bnei Noach. Eu não estou chamando ninguém de burro, né? Mas existe o sábio, o perverso, o tolo ali, e aquele que não sabe mesmo perguntar, aquele que não tem noção do que está acontecendo, nem sabe o que perguntar. É aquele que está no celular enquanto você está ali conversando com os outros. Esse não vai te perguntar nada. Então, esse é aquele qual você vai dizer, sabe o que é isso? Isso aqui é um zroa. Isso é o braço forte de Hashem, que nos tirou da terra de Mitzrayim, ou tirou o povo judeu, e nós, como uma irmandade, também nos sentimos livres agora. Esse aqui e começa a explicar as coisas, o que você acha disso, o que são as pragas. Aí nós vamos ter o Kadesh, que é a beberagem de vinho. Nós não vamos explicar o Kadesh, o Kiddush, mas existe uma obrigação de 4 copos de vinho, de 86 ml de vinho. As crianças vão tomar suco de uva, eu tomo suco de uva natural, Aurora, que eu mostrei para vocês. E para finalizar, eu gostaria de dizer que foi muito simples. Eu já tinha o do Talmud, e esses são demorados, né? Já passou 1 hora.
Eu gostaria de dizer para vocês que tudo que nós precisamos está na Torá, basta que nós a abramos, a lemos e estudemos ela. E nós nunca mais vamos querer parar. Você pode até ser uma pessoa que não estudou muito na escola, mas quando você começar a estudar a Torá, você vai se apavorar, você quer estudar cada vez mais. Nós queremos hoje deixar aqui a mensagem de que todos temos um pouco de Egito dentro de nós e que o grande problema, mas a grande preocupação em demonstrar os milagres e em demonstrar que ele fazia as coisas por nós e pelo seu povo e por toda a humanidade, todos os milagres que ele fez, a grande preocupação de Hashem era que nós fôssemos para a frente, sem olharmos para trás, e que nós sejamos realmente livres de pensamento, sabe? Para que possa existir um equilíbrio entre justiça e bondade, nem muito mais isso, nem muito mais aquilo. Deus precisa que nós estejamos inteiros. Então a nossa identidade não pode ser perdida. Quando você perceber que alguém ou alguma situação ou algumas essas teorias da conspiração e também quando essas pessoas sejam governantes, sejam administradores, sejam influenciadores, porque hoje existe muito isso, nós estamos muito solitários, muito sozinhos. Quando você perceber que você está respondendo, que você está falando coisas, que você está agindo de maneira que não é exatamente você, mas que foi por influência do meio e que ela não é tão benéfica, pare, pense, repense, lembre de Nissan, lembre de tirar o hametz, de não ser orgulhoso, de não ter ego, mas lembre-se da liberdade, lembre-se que Nissan é o potencial maior, mas que Nissan, quando nós estamos falando de liberdade, este é o momento de comemorar e de sairmos e tirarmos o Egito de dentro de nós. Mas, se durante qualquer dia do ano nós sentirmos isso, que seja aquele dia o nosso Nissan, aquele dia o nosso dia da liberdade. Não é fácil. Uma dieta não é fácil. Falar o que pensamos sem agredir o outro não é fácil. Mudarmos não é fácil. Mudarmos de ideia quando ela era bem enraigada em nós, as pessoas vão nos cobrar, nossa, mudou de ideia, você não era assim, agora é difícil, servir a Hashem quando todo mundo em volta está nos pressionando por o contrário, é difícil, mas, vencer isso, vencer a gula, vencer os instintos sexuais, vencer os instintos da soberba, do orgulho, da avareza, da covardia de sairmos e termos pressa para chegar em algum lugar realmente bom, sairmos da zona de conforto, sairmos do pão e circo. Quando nós conseguimos, não existe nada mais regozijante, a não ser conhecer Hashem cara a cara, face a face. Isso deve ser o máximo do máximo, deve ser mara. A mensagem é essa: saia da sua zona de conforto, saia do Egito, tire, arranque o Egito de dentro de você, sirva a Deus, seja feliz. E eu quero dizer só mais uma coisa sobre 4. 4 é o tetragrama, 4 as 4 estações, 4 são os 4 filhos, 4 das perguntas, 4 são as nossas matriarcas. Tem muito 4 por aí. Prestem atenção no número 4. Prestem atenção, porque quando nós falamos de 40 dias, existe um deserto da nossa alma também. 40 dias no deserto da nossa alma. Ai, não quero. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, ficou longo. Vai ficar muito mais, porque eu vou colocar esse ceder e mais um do Talmud para vocês. Se vocês estão gostando, se serviu para alguma coisa, que fique muito claro, nós podemos e devemos comemorar. Passe a semana inteira agora sem hametz
nos seus dias. Não fez o ceder ontem porque eu me atrasei aqui, mas se você já fez, porque já sabia, que bom. Hag, Pesach Samer a todos vocês. Curtam, comentem, compartilhem, principalmente com os simpatizantes e os Bnei Noach. Nós não sabemos e não queremos ensinar judaísmo para judeu, porque não temos nem condições de fazer isso. Somos agregados, como diz a Hayá, uma amiga minha. Então, agora vamos ler o Salmo 15, porque hoje é dia 15 de Nissan. Tire o Egito de dentro de você. Dê um chega pra lá no seu ego. Olhe e enxergue com os olhos da alma. Olhe para o seu semelhante e veja a beleza que você não viria se ele estivesse cheio de hametz. Não, se você estivesse cheio de hametz. Vamos lá, então. E pode conversar com as crianças, dar chocolate, fazer coisas e tudo de bom. As crianças amam isso. Eu não tenho mais criança em casa, mas ela gosta mesmo assim. Um salmo de Davi. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá o teu santo sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo que é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Comentem aqui embaixo se vocês fizeram ceder, se vocês vão fazer alguma coisa, se vocês já estão engajados nisso e se vocês estão conseguindo tirar Mitzrayim de dentro de vocês. Vamos escutar aqui o Rabino lá atrás um pouquinho. Uma pessoa que come verme é considerada uma falha grave. Deve tomar muito cuidado na limpeza. Falando da limpeza, da cacheirização. Normalmente não tem vermes, basta lavar bem. Limpar bem as coisas, né? Porque nós não queremos comer vermes. É uma proibição. Escolher uma por uma das alfaces romanas, para o judeu é uma proibição, para nós também, porque é uma proibição implícita, né? De não ser imundo. A pessoa tem mais facilidade de não ser uma pessoa porca. E deve fazer as contas de mais ou menos 6 folhas por pessoa para cada. Olha a minha pastinha aqui, ó. É do Rei Leão, é a pastinha que eu uso. O número de dias é suficiente para que tenha 12 folhas para cada participante do Seder. Eu não falei isso para vocês. A Kiará não é uma, tá? A Kiará é uma para cada pessoa. Então, se tem 5 pessoas, são 5 ovos, são 5 alfaces, são 5 carpas. Uma mistura, uma combinação da alface romana ou da indínia, junto com a raiz. A maneira como guardar as matzot, que horário comer cada uma, que momento e como tomar e comer e tomar o vinho, né? Aquela parte de estar tortinho para a esquerda, tudo muito explicado e mostrado. Deixa de ser uma hora, perde a sua propriedade de erva amarga. Depois, nós preparamos o haroset. Haroset é uma argamassa que nós fazemos em perpétuo. Isso é uma religião que diz respeito a métodos de vida, a modelo de vida. É para sempre. Passa de pai para filho. Não foram 10, 12 pessoas que viram não sei quem fazer não sei quem. O haroset é uma composição São milhões de pessoas. básicas: maçã, tchau, pera gente. e nozes raladas. Para cada 3 maçãs